Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Nós já estamos aqui preparados com o nosso cafezinho de hoje. Mais uma vez, este café especial lá da Cru Empório Natural, o café preto, que todos os assinantes do Clube do Café da Cru receberão na sua casa. Então, segue a Cru nas redes sociais, acompanha, fica atento ao lançamento desse lindo projeto aí que será o Clube de Assinatura de Café. Eu quero aproveitar também e agradecer mais uma vez a equipe do Mentors que está nos recebendo aqui nesse estúdio maravilhoso. Eu quero aproveitar também e agradecer a equipe da Bless, né, pelos acessórios, pela maquiagem. Meu muito obrigada. A nossa aula de hoje vai falar sobre um tema importantíssimo: trabalho. Seja diligente. Então, se você deseja aprender mais sobre isso, aprender como que surgiu esse negócio do trabalho, né? Acompanha a nossa aula, pega lá seu material, sua caneta, seu caderno e já manda aí para o seu amigo, para o seu parente, para as pessoas que trabalham com você, essa aula de hoje, porque certamente vai ser algo muito edificante para a sua vida. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês o que diz lá em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você já parou para pensar que a maior parte da nossa vida nós nos dedicamos ao trabalho? E infelizmente tem muita gente que anda frustrado, que anda descontente, que anda só aguardando o horário para terminar o dia. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Amor, me diga aí, quando que essa história do trabalho começou? Pessoal, essa pergunta é interessantíssima. Onde que surgiu esse negócio do trabalho, né? Mas primeiro, eu preciso que vocês pensem o seguinte: o trabalho, ele tem total relação com as nossas finanças, né? Nós estamos estudando aqui sobre princípios bíblicos financeiros. E aí, é através do trabalho, né, que nós temos acesso aos recursos que nós administramos. E o trabalho é tão importante que Deus, lá no início, já sabia que o homem precisava lidar com ele, com o trabalho. Então, essa história é muito antiga, ela nos remete lá ao Gênesis. Ainda lá nos tempos da criação, depois que Deus fez o jardim e deixou tudo pronto e formou o homem, ele colocou o homem naquele lugar para cultivar e para guardar o jardim. E ali foi dado início ao trabalho. Então, diferente do que muita gente pensa, de que o trabalho é algo ruim, de que o trabalho é algo que não é de Deus, é totalmente o contrário. Deus criou o trabalho para o benefício do homem, para que o trabalho também auxiliasse o homem no desenvolvimento do seu caráter, no desenvolvimento das suas habilidades. E somente após o pecado, após o homem ali pisar na bola, né, é que o trabalho tornou-se penoso, tornou-se mais difícil, né? O homem teve que realmente ter um esforço além daquele que Deus havia projetado inicialmente. Então é muito importante a gente entender isso, que o trabalho é para a nossa edificação. Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia assim: enquanto o construtor está construindo a sua casa também está construindo o construtor. E o trabalho é muito isso, né? Nós passamos muitas horas do nosso dia no trabalho. Então, lá é que nós vamos aprender a nos relacionar com as pessoas, lá é que nós vamos aprender a ouvir muitos nãos, lá é que nós vamos ser modificados, né? Todos os dias nós estamos aprendendo. Então, o trabalho, ele é essencial para o aprendizado e para a edificação do homem. Eu falei para vocês que a Bíblia já nos remonta lá a história do trabalho desde o Gênesis. Mas e o quanto Deus está envolvido, de fato, hoje em dia, né, no trabalho? Gente, Deus está envolvido em tudo. Deus é quem nos concede as habilidades, é Deus quem nos concede, de fato, as oportunidades, a inteligência, a sabedoria. A Bíblia fala até que Deus concede as promoções, ele nos coloca nos locais, nos lugares onde ele deseja nos colocar.
Então, se a gente parar para pensar um pouquinho e analisar, nós seremos muito mais gratos e abençoados, porque Deus está constantemente nos abençoando no trabalho, do que o contrário, de achar que o trabalho não é algo que Deus está, né? Que Deus controla. O ser humano, de uma forma natural, ele tem a tendência de acreditar que a sua autossuficiência é que o conduz. E o trabalho, no trabalho, né, nessa área não é diferente. É acreditar que você conseguiu aquele cargo, aquele posto, por causa da sua própria força, por causa da sua inteligência, é algo muito comum. Mas quando nós nos inclinamos à Bíblia e aos princípios que tratam sobre isso, nós temos a clareza de que tudo que tem acontecido com relação a este tema, ele vem de Deus. Mas e o homem, Rodrigo? O que é que sobrou para o homem, já que Deus controla tudo? Para o homem, nos restou ser diligentes. E ser diligente é ser aquele trabalhador atento, aquele trabalhador eficiente, aquele trabalhador que é avesso totalmente à palavra preguiça. Nós, como cristãos, devemos trabalhar de uma forma em que jamais o nosso trabalho ele seja comparado ao trabalho de alguém que é preguiçoso. A Bíblia até nos traz assim uma comparação do trabalho que nós devemos fazer com a formiga, né? A formiga é um animal muito diligente, trabalha de uma forma bem assertiva, né? Bem eficiente. E é assim que nós, como cristãos, devemos tratar o trabalho. Como o Rodrigo falou sobre a importância do trabalho, eu também quero trazer para vocês a importância do descanso, tá? A palavra de Deus diz em Êxodo 34:21 o seguinte: 6 dias trabalharás, mas o sétimo descansará. É importante nós entendermos que nós temos que dedicar um dia para o descanso, para que nós possamos recarregar as nossas energias, saúde física, mental, espiritual, se dedicar à nossa família, se dedicar também a nós mesmos, se dedicar aquele dia a Deus. Então não negligencie isso. Aproveita aquele dia para você poder de fato descansar, relaxar, para poder na segunda-feira novamente voltar ao seu trabalho. Gente, nós aprendemos nessa aula sobre a origem do trabalho, sobre a importância do trabalho, sobre como Deus está ativo ainda hoje na nossa vida, atuando diretamente sobre o nosso trabalho. Aprendemos também qual que é a nossa parte nesse negócio, né? Que é ser diligente. A Camila trouxe aí um bônus para gente que fala sobre o descanso, sobre como harmonizar o trabalho com as outras áreas da vida. E eu quero trazer aqui uma curiosidade que também tem a ver com esse tema, sobre o trabalho. Eu quero falar sobre aposentadoria. Gente, a Bíblia, ela não faz menção em nenhum momento de que nós devemos nos aposentar. E nos aposentar no sentido de simplesmente começarmos a ter uma vida de lazer, uma vida que não produz mais nada. Pelo contrário, a Bíblia nos encoraja a sermos produtivos até quando nós tivermos força. Ah, Rodrigo, mas então quer dizer que eu estou fazendo a minha contribuição no INSS, lá na minha previdência, e eu não devo me aposentar? Não, não é isso, né? Esta aposentadoria que você contribui, ela faz parte de um conjunto de leis que regem, né, o trabalho no Brasil, e isso é importante, você deve usufruir destes recursos quando você eh, atingir ali a sua quantidade de anos de contribuição. Mas a Bíblia quer dizer que, mesmo assim, você é uma pessoa capaz de continuar sendo produtiva. Então, não deixe que a sua vida seja simplesmente uma vida de lazer, uma vida que simplesmente você vai deixar de produzir, de criar algum projeto novo, de servir a Deus, de servir ao próximo e pensar apenas em você. É disso que a Bíblia está falando. Então, eu encorajo para que você pense no futuro sobre isso.
pense no tempo que ainda falta para você cumprir nesse trabalho que você já tem e nas coisas que você pode fazer após isso. Começar um novo projeto, um novo negócio, empreender, mas principalmente e acima de tudo, fazer algo que seja relevante para o reino de Deus. Essa é a nossa contribuição com relação a essa questão curiosa, né, sobre aposentadoria. E para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: trabalhar é mais do que produzir, é servir a Deus com excelência. Nós desejamos que esta aula tenha edificado a sua vida, tenha sido importante para você, para quem você compartilhou. E queremos falar também que é nosso desejo compartilhar outros temas com vocês. Então nós vamos lançar uma enquete lá no Instagram sobre outros temas: casamento, educação de filhos, família, algo nesse contexto, né? Sempre trazendo princípios bíblicos, né, para as nossas aulas. E queremos que você vote. Se você quiser, você também pode compartilhar aqui nos comentários, colocar lá uma sugestão de tema para a gente trazer para uma aula futura. Desde já, agradecemos por você ter participado desta série sobre finanças. Então compartilha todos os vídeos que você já assistiu, se inscreve, dá o like lá no nosso vídeo, aciona o sininho para você receber sobre os próximos vídeos e temas. Nós estamos muito felizes por finalizar essa série e aguardamos vocês na próxima que está vindo por aí. Grande abraço e até breve. Deus abençoe vocês. Até mais.